E hoje, dando um clique, nós estamos com este salmo que é uma oração ao grande Deus. Na quinta-feira eu cheguei a citar de que, ao meio do século XXI, a oração do fiel desprezado. A revista corrigida, se não me engano, a oração do crente desprezado. E nós vamos ter então outros epítetos, títulos. Mas eu entendo de que este salmo não fala exatamente do desprezo ou do crente que ora porque é desprezado no seu contexto familiar, de trabalho, relacional no geral. Mas este salmo é uma oração a um Deus que de fato se mantém exaltado, assentado sobre um alto e sublime trono. A ideia de um Deus que reina, um Deus que governa sobre todas as coisas. A quem então este crente que se vê desprezado, que se vê, de certo modo, desculpe-me o neologismo, escanteado, se vê realmente precisando de algum tipo de resposta, de intervenção. Por isso, Mateus dando um clique, nós vamos ter a grande ideia desse texto assim: quando o crente se encontra em desprezo pelos homens, pode confiar sua vida a um Deus exaltado. Você pode dizer junto, vamos lá? Todos juntos? Quando Olha, eu não quero ficar tipo animador de auditório, mas se eu fosse perguntar quantos já se viram desprezados alguma vez na vida? Vocês, amados, a maioria esmagadora aqui já se viu. Gente que olha para você meio assim de relance, gente que despreza por conta do seu cabelo, por conta da sua careca, por conta de você ser gordo, por conta de você ser inteligente. Até ser inteligente é motivo de desprezo. Por você ser bonito também. O cara é tão bonito que é desprezado. Por conta de você ser crente. Olha lá o crente, olha lá o Bíblia. Olha lá o que dá dinheiro para o pastor. Nós somos desprezados no trabalho. Você faz o seu trabalho direito. Essa semana conversei com um rapaz por um posicionamento ético que ele tomou. Aí você deve estar pensando, foi promovido? Foi demitido? Parece, amados, de que o desprezo é uma experiência extremamente comum a todos os seres humanos. Por isso que o Salmo de número 123 foi cantado por pessoas que enfrentavam ou enfrentaram a carranca do desprezo, a cara feia do desprezo. Os editores da Bíblia de Jerusalém deram um título muito interessante: Oração dos Deserdados. Turbilhão da angústia, a providência divina. E eu comecei compartilhando meu testemunho pessoal do meu reencontro com pessoas que estão em lugares hoje que eu partilhei a vida e Deus foi colocando isso. A luz da providência é tão clara nesse texto que Charles Spurgeon, no seu comentário Tesouro de Davi, comentário sobre os salmos, ele chama este salmo aqui de Salmo dos Olhos da Esperança. Nós estamos diante, amados, de duas porções simples. 1 e 2 é uma oração em que alguém faz a Deus na primeira pessoa, o singular. 3 e 4 é uma outra oração que se faz na primeira pessoa do plural. É a mesma pessoa? Talvez. Primeiro ele clama por si e depois ele intercede pelos outros. Gosto dessa ideia. Na oração, não sei se você já reparou, nós alternamos muito singular, plural, não é verdade? E é isso que o salmista está vivendo.
A primeira parte da oração, que é a oração na primeira pessoa do singular, ele fala sobre um Deus exaltado. Tu que habitas nos céus, a ti elevo os meus olhos. Só um minutinho. Elevo os meus olhos, eu me lembro do Salmo 121. Elevo os meus para os montes, de onde me virá o socorro. Então me parece, amados, de que a coisa está junto aqui, e está realmente. Aí no versículo 2, quantas vezes aparece a palavra olhos? Aparece olhos no versículo 1 também, e no versículo 2 assim: assim como os olhos dos servos atentam para a mão de seu senhor, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, também nossos olhos estão fitos, atentos ao Senhor, nosso Deus, até que... Qual o limite da oração? Até que Ele se compadeça de nós. Amados, esse contexto aqui é um contexto escravocrata. O Brasil viveu isso no período da escravidão. Os senhores não falavam com os escravos, faziam sinais, gestos, em sua maioria. Então os escravos tinham que ficar olhando para onde? Para as mãos dos seus senhores. E as mucamas, as menininhas escravas, olhando para as mãos da sua senhora ou da sua sinhá. Não é apenas no contexto escravocrata. Preste atenção aqui, no contexto também de monarquia absolutista, é assim também. Por exemplo, na Bíblia nós temos Assuero, no livro de Esther. O rei precisava estender o cetro para que quem fosse falar com ele se sentisse à vontade em sua presença. Então, o conselho que Mardoqueu deu a Esther é o seguinte: digo eu, não, Senhor, olhe para as mãos dele. O texto fala de que Mardoqueu instruiu ela a estar na presença e aguardar o cetro, o sinal das mãos. Olha para a mão. O que nós temos aqui, amados, é a evidência de que nós precisamos estar de olhos abertos nas mãos do Senhor. As mãos do Senhor. A ideia aqui é de autoridade, de domínio. A ideia aqui não são mãos para curar, embora isso esteja envolvido. Não são mãos para dar presentes, embora isso também esteja envolvido. Está aqui como mãos para aceder, para proporcionar destino, ordens, orientações, enfim, mãos de poder, mãos de domínio. Tem muita gente que está querendo receber aquilo que das mãos do Senhor vem, mas não estão de olhos para saber das mãos do Senhor qual a direção que precisa dar à sua própria vida. E aí vivem de qualquer jeito, vivem por qualquer sorte e querem fazer as mesmas coisas que antes faziam, tendo resultados diferentes. Me perdoe? Estutícia, loucura, tolice. Por isso que o Salmo começa com um tom de oração por alguém que tem a alma saturada de sofrimento. Tu que habitas nos céus, a ti elevo os meus olhos. Só pode elevar os olhos, amados, aqueles que olham de um lado, olham para o outro, olham para baixo e não vem saída, e não vem solução. Então eleva os olhos, eleva os meus olhos para os montes. Essa é a ideia. Nós somos, amados, considerados, Paulo vai estar dizendo isso, lixo deste mundo e escória de todos. 1 Coríntios 4:13. Richard Baxter, um pastor puritano, diz que falam falsamente de nós todo tipo de mal. E nós devemos suportar tudo isso com paciência, e preste atenção, Richard Baxter, e nos regozijar imensamente na esperança da nossa recompensa no céu. Amados,
Tu que habitas nos céus. Eu ouso a dizer de que Jesus, na oração do Pai Nosso, foi inspirado também pelo mesmo Espírito ao começar a sua oração, ao invés de começar pedindo pelo pão, começou pedindo: Pai Nosso que estás nos céus. Você precisa entender, amados, de que não é a sua vontade na terra que é feita no céu, mas é a vontade no céu que é feita na terra. Você precisa entender que Deus não tem compromisso de atender os seus caprichos, mas Ele vai estar satisfazendo as suas necessidades. Paulo vai dizer aos Filipenses, segundo as riquezas em Jesus. Deus aqui é aquele que habita nos céus, mas no original, amados, esse habitar aqui não é uma morada palaciana, é uma afirmação de governo, porque o verbo no hebraico pode significar sentar-se, mas também pode significar habitar, como está aqui, mas também pode significar presidir. Tu que és o presidente nos céus, o rei supremo. Thomas Watson, outro puritano, vai dizer: dizemos que Deus está no céu, não porque Ele esteja tão encerrado ali como se não estivesse em nenhum outro lugar, pois 1 Reis 8:27 vai dizer de que nem mesmo o céu dos céus pode contê-lo. O significado é que Ele reside principalmente naquilo que o apóstolo Paulo vai chamar em 2 Coríntios 12 de terceiro céu, e lá Ele revela a sua glória aos santos e aos anjos. A ideia do verbo aqui habitar, presidir em juízo, é a mesma do Salmo de número 9, versículo 4. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Você já assistiu aqueles filmes, ou talvez já foi jurado, ou participou de algum, que quando a juíza entra, todos se postam de pé? E quando ela se senta, juíza eu falei, né? Mas juiz, não importa o gênero, quando ele ou ela se assentam, todos se assentam. A ideia de que ali o juiz ou a juíza tem um poder de decisão acerca do destino do réu, ou da ré, para ser politicamente correto. A ideia de um Deus que se levanta e se assenta para governar. O mundo não está descontrolado. Calvino vai dizer que há um contraste aqui entre o estado conturbado e confuso deste mundo e o reino de Deus nos céus. Eu gosto desse contraste, né? Tu que habitas nos céus, a ti eleva a minha alma, os meus olhos. Se eu elevo é porque eu estou embaixo. Não é isso? Então Deus está em cima, eu estou embaixo. Deus governa, eu sou governado. Ele pode tudo, eu não posso nada. Ele é bom, eu sou mau. Ele é rico, eu sou pobre. Ele é belo, eu sou feio. Ele é justo, eu sou injusto. Ele é santo, eu sou impuro. E por aí vai. Salmo 25:15 vai dizer: os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. E C.S. Lewis vai falar no seu excelente livro Peso da Glória, de que esse rosto, e ele coloca rosto com R maiúsculo, que é o deleite ou terror do universo, voltar-se-á um dia para cada um de nós com cada uma das duas expressões. Ou ele confere glória indizível, ou inflige vergonha que coisa alguma poderá curar ou ocultar. Rosto divino. Estamos diante, amados e amadas, do trono de Deus, que é mencionado no livro de Salmos várias vezes. 9:4, 9:7, 11:4, 45:6, 47:8, 93:2, 97:2, 103:9. Só vou citar um texto só. Salmo 45:6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. E daí então, amados, no finalzinho do versículo 1 e o versículo 2, há aqui uma relação de frases falando sobre olhos. Eleva os meus olhos, os olhos dos servos, os olhos da serva. Os nossos olhos estão atentos ao nosso Deus. E a palavra olhos aqui
não significa apenas este órgão que mostra conexão com o mundo externo, mas também tem a ver com faculdades mentais e espirituais. Charles Spurgeon vai dizer de que quando oramos, não precisamos falar nada. Basta um relance de olhos. Textualmente ele diz assim, um relance de olhos diz tudo. Um relance de olhos. Matthew Henry vai dizer que os nossos olhos atentam para o Senhor. E ele enriquece isso, né? São olhos de desejo, são olhos de oração, são olhos de imploração, são olhos de dependência, são olhos de esperança, são olhos de expectativa. E aí ele termina, são olhos anelantes. Anelantes. A fala aqui, amados, digo eu, é de uma comunicação não verbal. Os escravos ficavam observando as mãos dos seus senhores. É a submissão humana diante da soberania de Deus. A ideia aqui é estar fitos nos olhos. E isso é um processo que a Nova Versão Transformadora traduziu assim: continuamos a olhar para o Senhor nosso Deus, esperando sua compaixão. E aí nós vamos entrar na outra palavra central, no finalzinho do versículo 2 e até o versículo 4, dando um clique, que é a palavra misericórdia. Repete comigo, misericórdia, Senhor. É aí que entra a ideia do crente desprezado. Toda essa oração é para uma causa específica, para que o Senhor se compadeça, no original, para que Ele mostre favor, para que Ele seja gracioso, para que Ele seja favorável. Diga, Senhor, seja favorável a mim. O salmista, amados, Stephen Wayne vai estar dizendo, descreve um relacionamento em que uma pessoa obedece às ordens de outra. A ideia de um relacionamento em que uma pessoa se volta para outra em busca de apoio, direção e proteção. Senhor, tem misericórdia de nós. A palavra compadeça de nós e misericórdia de nós é a mesma palavrinha no original. Só pode dizer misericórdia, amados, quem está numa posição inferior. No latim já explica, misericórdia, miséria, córdia, coração, é a miséria do coração. Ninguém pode dizer, Senhor, tenha misericórdia, dizendo o seguinte, Senhor, faça por mim, eu estou determinado, hein? A ideia não é de um Aladim que esfrega na lâmpada e sobe o Senhor, o gênio, dizendo, meu Senhor, você tem direito a 3 pedidos. Aí você pede que o Flamengo seja campeão, que não sei o quê. Um milagre eu não posso fazer. A ideia não é de pedidos para atender os... Não, a ideia, amados, aqui é de alguém que busca por apoio, direção, proteção, sentido. A palavra que se repete aqui 3 vezes. Misericórdia, misericórdia, compaixão. Tem misericórdia de nós, Senhor. E aí o versículo 3, o salmista repete a mesma frase. Você está dizendo, mas pastor, esse salmista está de brincadeira. Tem misericórdia de nós. Quando se repete, amados, 2 frases igualmente no hebraico é para dar ênfase, porque o hebraico não tem essa questão no português, por exemplo, belíssimo, santíssimo, grandíssimo. Ele repete a expressão santo, 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 para dizer santíssimo. Não tem superlativo. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Ou quando fala com Moisés, 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 tira as sandálias dos teus pés. Ou quando vai falar no Novo Testamento, Saulo, Saulo, por que me persegue? Essa repetição é para dar uma ênfase exagerada. A ideia, amados, é de alguém que está sofrendo escárnio dos homens.
Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Qual o meu palpite, amados? E estão comigo alguns outros comentaristas, que eu não vou citar todos os nomes, mas só gente graúda. Qual é o contexto aqui? A volta do povo do cativeiro. Mentaliza comigo, como diz o pessoal, visualiza comigo. Depois de 70 anos de cativeiro, novas gerações surgindo, estavam na Babilônia, sofrendo um processo de despersonalização, um processo de perda de identidade, de história, mas mesmo assim mantendo um remanescente fiel, usando uma expressão cara aos profetas bíblicos. Depois de 70 anos, Deus usa um homem chamado Ciro, um rei persa, que assume o governo da época, com sede na Babilônia. E ele então, constrangido pelo Senhor, resolve libertar o povo, fazendo retornar a terra da Palestina. Hoje nós chamamos de Palestina, né? Na época a terra de Jerusalém e seus arredores, mas que já tinham lá uma turma misturada, porque outros povos chegaram e se misturaram, os mais pobres da terra, enfim, muros destruídos, templo então só tinha ruínas, e enfim, toda a identidade moral, nacional, histórica, afetiva. E além disso havia uma turma de árabes ali, de Tobias, Gesem, Sambalate, só essa turma de boa estirpe. Muitos inimigos ali em volta. E aí chega, amados, o povo de Deus então. E Neemias foi constrangido pelo Senhor. Leia o livro de Neemias. Neemias, Salmo 123. Só entende o Salmo 23, 123, quem lê o livro de Neemias. Eu não vou ler todo, mas Neemias 2, 19 a 20, só para jogar uma luz aí. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesse, o árabe, só gente boa, zombaram de nós. Repita comigo, zombaram de nós. E desprezaram-nos, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei, por conta da reconstrução dos muros? Então lhes respondi e disse Neemias: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós seus servos nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias disse: nós estamos de olho nas mãos do Senhor, e as mãos do Senhor nos trouxe de Babilônia para cá, mas aqueles homens estão zombando. Quem conhece a história sabe, o muro estava sendo construído, o pessoal estava dizendo: esse muro, essa fundação aí que o João Batista está fazendo, essa fundação vai cair, cara, vai vir uma raposa, vai derrubar isso tudo. Chamaram Neemias para uma conferência, mas na verdade era uma emboscada, e Neemias teve que responder: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer, parar. Houve lutas, amados. Leia o livro de Neemias, leia o livro de Neemias. Por isso que o salmista, amados, à luz desse contexto, eu creio, escreveu: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, pois estamos fartos de tanto desprezo, Senhor. Nós não somos o povo da aliança, Senhor. Nós não somos o povo eleito. Por que essa turma do nosso lado quer nos engolir vivo? Estamos cansados de tanta zombaria dos arrogantes. Arrogante no original aqui é gente despreocupada. Digo eu, gente que não está nem aí para a hora do Brasil. E do desprezo dos soberbos. No original, gente que maltrata. Gente má. Estamos fartos, estamos saturados. Essa é uma das mais fortes expressões bíblicas que eu já vi. Estamos fartos de tanto desprezo. Porque, amados, preste atenção aqui. Você orar: Senhor, a prova está doendo, Senhor, ela me faz chorar, me dá logo a vitória, pois desse jeito eu não vou aguentar. É uma coisa. Agora você chegar para Deus e falar o seguinte: estamos fartos de tanto desprezo. É outro peso, sim ou não? A palavra fartos aqui expressa uma longa e contínua opressão que saturava o coração dos piedosos com fadiga e tristeza, vai dizer João Calvino. A ideia de estar saturado. A NVI, quem gosta da NVI: estamos cansados de tanta zombaria dos orgulhosos e do desprezo dos arrogantes.
Mas, amados, todavia, contudo, entretanto, a despeito desse tom intenso na oração, estamos cansados de tanta zombaria dos arrogantes. Não há, amados, não há um tom virulento aqui. Ah, mais uma palavrinha. O que é virulento? Veio de vírus. Algo que contamina para o mal. Não há, amados, aqui uma oração do tipo seguinte: Senhor, derruba esse povo, mata todos esses soberbos, acaba com eles, acaba com eles. Por isso que esse salmo, a impressão que se tem é de que ele não termina. Porque se eu fosse escrever esse salmo, talvez eu escreveria melhor, porque a luz da humanidade, né? Estamos cansados de tanta zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Ponto. Só. Mas olha para mim. Só não. O que os estudiosos têm frequentemente observado é que não existe nenhum espírito de retaliação aqui. Não há nenhuma oração para que os escarnecedores sejam castigados. O coração deste salmista aqui é diferente do salmista do Salmo 137. Não vai desejar até que se pegue as crianças e bata a cabecinha delas nas pedras. Ambos estão na Bíblia. Tá? Mas olha para mim. O que eu quero destacar é que aqui o tom é: tem misericórdia de nós. E esse é o tom que temos que seguir, creio eu. Por quê? Você deve estar perguntando. Porque preste atenção, zombaria e desprezo tem sido e sempre será a sina do povo de Deus neste mundo. Olha para mim. Você sempre vai ser desprezado. Quando não por alguém de fora, alguém de dentro da sua família. Pastor Macário, para dar uma relembrada, em Gálatas 4:29 vai dizer: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Até nos nossos dias, amados, os ímpios têm se especializado em perseguir os crentes. É assim sempre, sempre foi, olha para mim, e sempre será. Essa semana eu vi um pastor, colega que é pastor lá no interior e tal, cara, contando a história de um homem, se não me engano, o nome dele é Firme, ou Firmino. Era um homem corajoso que pregou o evangelho lá naquela serra de Macaé, há anos e anos atrás. E ele pregava e o pessoal apedrejava ele, lá no Frade. Pregava, o pessoal apedrejava ele. Ele ia de novo. Um dia deram uma coça no Firmino. Uma coça. Jogaram areia na boca dele. Ele desacordado assim, continuou, recuperou as forças, cuspiu a terra e continuou a pregar. Hoje está lá a Igreja Batista do Frade, pastoreada pelo nosso amigo Salvador. E tem muitas histórias assim. Afrontas, desprezos. Mateus 5,10 vai dizer: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Você não tem que dizer: olha, se eu passar pela prova, quem me viu passando pela prova e não me ajudou, não adianta. Porque você vai sempre passar na prova. E ninguém vai te ajudar, e você vai dizer: eu sou bem-aventurado, eu sou Macários, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, eu sou rico. Porque eu estou sofrendo perseguição por causa da justiça. Se segura na cadeira aí. Aí é um dos meus textos preferidos. Paulo em 2 Coríntios 6, 8-10. Por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, ó que loucura, meu Deus do céu, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Esse é o currículo de Paulo, é o meu currículo, é o seu currículo. Por que você espera alguma coisa boa deste mundo? Por que você espera ser aceito? Por que você espera que o Brasil honre os cristãos? Tem que perseguir mesmo, é bom que persiga. Você quer o quê? Eu fico olhando os pastoras e doidos e doidas dizendo: o Brasil sofre perseguição religiosa só porque eu sou crente. Tem que ser mesmo? A Bíblia vai mentir?
Meu Deus do céu! Então não ocupa lugar público? Então não aceita ser ministra? Ou ministro? Quem está na rua, amados? Já dizia o Vicente Mateus, presidente do Corinthians, quem está na chuva é para se queimar, né? É para... Precisa realmente. Está no mundo, amado. No mundo tereis aflições. Nós sofremos perseguições. Então não adianta reclamar. Tem que orar e pé na estrada. Para frente. Dizer, Deus, a afronta é dura. Eu tento fazer o bem, a pessoa reclama. Faço a minha parte, ninguém reconhece nada. Deus, dá vontade de parar e deixar de ser crente. Abandonar a igreja, abandonar a família, abandonar tudo. Aí chega na igreja e eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas reclama quando não é. Então não reclama. Tem que ser assim mesmo. Você vai levar chapuletada, vai levar apelido, vai ser injuriado. E diga como salmista, estou cansado, Senhor, estou farto, estou por aqui de tanta zombaria. Mas ponto final. Ponto final. Vamos lá, as aplicações aí. Mateus. Você pode orar a Deus, pois Ele habita os céus. Ou nos céus, como diz aqui. Mas eu gosto muito da versão de Isaías, habita na eternidade, mas também com contrito e abatido de espírito. Eu gosto muito de pensar nisso, amados, um Deus que habita nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Aí depois na mesma oração fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É um Deus que realmente não encontra limites. Ele sempre está, não é uma frase pronta, é o que eu creio, a uma distância ou à distância de uma oração. Pedro estava submergindo, mesmo olhando para Jesus, e ele que havia pedido, Jesus não mandou nada, ele falou, Jesus, eu quero ir aí onde o senhor está. Falou, vem. Ele, com a caminhada no mar, ele sente o vento, começa a afundar, e ele clama, Senhor, salva-me. E o Senhor o resgata. Salmo 72, 12. Porque Ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Você nunca vai estar fora do alcance, do socorro do Senhor. Diga, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, o Senhor habita os céus, mas também habita com contrito e abatido de espírito. Outra aplicação, Mateus. Seus olhos devem estar fitos nas mãos do Senhor. Nisso você desfrutará da adoração, que é conhecer, desfrutar e mostrar a dignidade de Deus, como nos diz o amado John Piper. Está no Brasil, né? Final de semana, lá em Campina Grande. Esteve em São Paulo, vai estar em Campina Grande nesse carnaval, um dos dias. Conhecer, desfrutar e mostrar a dignidade de Deus é adorá-lo, e os nossos olhos devem estar fitos nele. Olha para mim, nas mãos dele. Senhor, qual é o direcionamento nessa semana? Para o meu futuro. Eu caso ou compro uma bicicleta? Vou para o trabalho A ou para o trabalho B? Que ministério eu vou estar cooperando? Qual discipulado eu vou me inscrever ao final do culto? Vou participar da capelania, o treinamento final de semana? O que o Senhor quer de mim, Senhor? No PEP? No evangelismo com o pastor Macário, nesses impactos? O que eu vou fazer, Senhor? Meus olhos estão fitos nas suas mãos. Tozer vai dizer, amados, de que a história espiritual do homem demonstra que nenhuma religião jamais foi maior do que a sua ideia de Deus.
A adoração é pura ou vil, dependendo de como o adorador alimenta pensamentos elevados ou baixos a respeito de Deus. Qual o tamanho do seu Deus? Do que o seu Deus pode fazer ou tem acesso a fazer na sua vida, o que habita nos céus? Porque tem gente que é assim, amados, olha para mim, acredita que Deus é Deus, mas para mudar o casamento dele, não é. E aí, a gente ouve por aí. Não deu certo? Termina. Então Deus é Deus. Deus do mundo, do universo, soberano sobre tudo, mas sobre meu casamento, Senhor, não dá. Nem o Senhor dá jeito. Já ouviu essa expressão? Nem Deus dá jeito. Ou aquela expressão, essa muito mais popular, né? Até Deus duvida. Para de falar assim, bobão. Que até Deus duvida. Troca por só Deus não duvida. Porque não há, amados, assunto da nossa vida que Deus não tem acesso de governo. Olha para as mãos dele. Olha para as mãos dele. Fica como aquele escravo que ficava de olho assim. E o Senhor quer mais carne. Não, o Senhor quer agora uma sandália. Só que, diferente do Brasil, da escravidão no Brasil, os senhores eram maus. Batiam, torturavam. O nosso Senhor quer o nosso bem. Então ficaria muito mais fácil, entre aspas, ser submisso a Deus do que ser submisso aos homens. Sim ou não? Mas por que tanta gente prefere ser submissa aos homens e não ser submissa a Deus? Porque não conhecem o Deus da Bíblia. Não conhecem Deus da Bíblia. Fala, Mateus. Somos desprezados como cristãos quando injustamente somos perseguidos por causa da justiça de Cristo em nós. É muito importante, amados, deixa eu só salientar, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, Mateus 5,11, e mentindo disserem todo mal contra vós. Preste atenção aqui, por minha causa. Não é sofrer perseguição porque você é um pilantra no trabalho, você é um filho relapso. Aí você vai, eu estou sofrendo. Está sofrendo porque merece. A ideia é sofrer por causa do Evangelho. É você ser crente e sofrer por ser crente. Por minha causa. E nós somos desprezados mesmo, amados. Injustamente. E nós somos bem-aventurados por conta disso. Por conta disso. Nós vivemos um tempo difícil, amados. Antigamente, por exemplo, o pastor chegava num lugar para comprar algo. Comprava sem crédito. Tem dinheiro, pastor? Não tem. O senhor é pastor, cara. Compra tudo. Leva a loja se quiser. Hoje, para você comprar, mas você fala que é pastor, eles escondem a carteira. É com razão. Não tiro. Motivo de razão, não. Mas nós sofremos por causa do Evangelho. Por isso somos considerados como os outros. Somos tratados no mesmo saco, né? Daqueles que são ímpios. Mas nós prosseguimos. Mateus, jamais seja formalista em suas orações. Tenha um coração sincero, que seja expresso por palavras reais e não por falatórios soberbos. O salmista, amados, orou assim na real, como diz o pessoal hoje. Senhor, tem misericórdia. Nós já estamos fartos, estamos saturados, Senhor, estamos cheios de afronta. Tem gente, amados, que quer chegar diante de Deus, mas quer chegar cheio de dedos, quer chegar cheio de formalidade. Para. Só vou lembrar você Mateus 6, 6-9. Posso lembrar? Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso pai sabe o que é vos necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, orareis assim:
E aí a oração do Pai Nosso. Chega diante de Deus, amado, diga: Senhor, eu não estou aguentando mais. E Deus vai falar: espera só mais um pouquinho. Mas você vai dizer: eu não aguento mais. Eu estou farto, eu estou saturado de tanto desprezo. E Deus aqui não responde nada, aparentemente. Mas para Paulo ele respondeu. 2 Coríntios 12. Deus respondeu para Paulo: o que, Luiz Jerônimo? A minha graça te basta. Por fim, então, o grande finale. Jesus é a nossa referência do modo como temos de lidar com os nossos perseguidores. Ninguém na terra sofreu mais do que ele. Ninguém na terra triunfou sobre tudo e sobre todos como ele. Esse salmo, amados, nos aponta para aquele que também estava farto de tanto desprezo. Olha para mim, farto de tanto desprezo. Ele foi desprezado a vida toda. Não foi desprezado só nos últimos minutos da vida ou das últimas horas da vida, como Mel Gibson retratou no livro, no filme Paixão de Cristo. Jesus foi desprezado ao nascer. Teve que nascer, amados, num lugar incólume, num lugar completamente indigno para um nascimento de um rei. Ele foi desprezado, amados, em todo o tempo, foi menosprezado, foi escarnecido. Não é este o carpinteiro? Não estão entre nós seus irmãos e sua irmã? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus foi chamado de Nazareno, Jesus foi maltratado, Jesus foi tratado como um líder populista, Jesus foi escarnecido, Jesus foi tentado pelo próprio Satanás, violentado, aviltado pelos homens, sofreu gusparadas, recebeu uma coroa de espinhos. Isaías 53:3 vai dizer de que ele era desprezado, o mais rejeitado dentre os homens, era homem de dores, experimentado nos trabalhos, como que o dos homens escondia o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas ele reagiu de maneira diferente, e eu e você precisamos reagirmos também de maneira diferente, como diz 1 Pedro 2:21 e 24, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual não injuriavam, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas carregava-se aquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos ver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha para mim, tem que ser assim. Jesus, quando injuriavam, ele não injuriava, Ícaro. Quando padecia, não ameaçava, Alexandre. Ele entregava-se àquele que julga. Ele dizia: Willo, Deus é a minha justiça. É isso que eu e você precisamos fazer. Por isso nós precisamos orar, amados. Por isso que a nossa oração precisa ser sincera diante de Deus. Dá mais um clique, quero destacar essa frase do Ricardo Barbosa, mais um presbiteriano aí, contribuindo na mensagem. Pastor em Brasília. A oração sincera diante de Deus pelo outro, em especial pelo outro que nos ofendeu, ou que se sente ofendido, transforma o coração de quem ora e com certeza transformará o coração daqueles por quem oramos, trazendo graça abundante e unindo nossos corações em Cristo. Guarda isso daí. Quando você ora sinceramente por quem lhe ofende, ou por aquele que se sente ofendido por você, você transforma o coração de quem ora, o seu próprio coração. E o coração por quem você ora. Essa é a ideia. Ore ao grande Deus. Ore ao grande Deus. Dá mais um clique para a grande ideia. Mas antes, olha para mim, por favor. Eu estou fazendo minhas devocionais no material produzido
por uma organização chamada Depósito de Literatura Cristã. O devocional é Boa Semente. E numa das devocionais dessa semana, com base em Efésios 4:32, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Repita comigo, perdoando-vos uns aos outros. Agora pense naqueles que têm lhe ofendido, perdoando-vos uns aos outros. E aí, amados, eu li esse texto, essa experiência, eu quero terminar compartilhando o poder do perdão. Preste atenção, alguns minutos a mais. Um líder de uma igreja subterrânea na Romênia apresentou o seguinte relatório sobre um pregador daquele país chamado Dimitri. Ele foi enviado para a prisão pelos comunistas por sua fé em Cristo. Na prisão, um carcereiro embrutecido espancava sua coluna com um martelo. Como resultado, ficou tetraplégico. Por anos, ele ficou em sua cela sem receber a atenção necessária. Seus companheiros de prisão estavam do lado de fora, fazendo trabalhos forçados. Quando a mudança política ocorreu em 1989, Dimitri foi libertado e recebeu a permissão para retornar para sua família. Um dia bateram na porta de sua casa, o comunista que havia arruinado a saúde de Dimitri estava na sua porta. E ele disse: não pense que vim pedir perdão. Não existe perdão para o que eu fiz, seja na terra ou no céu. Você não é o único que eu torturei. Nem você, nem qualquer outro pode me perdoar. Nem mesmo Deus. Meu crime foi grande demais. Passei aqui para te dizer que sinto muito pelo que te fiz. Preste atenção. Dimitri respondeu: em todos esses anos, eu nunca lamentei não ter a capacidade de usar meus braços, como nesse instante agora. Eu gostaria de estendê-los carinhosamente e abraçá-lo. Tenho orado por você todos os dias por anos. Eu amo você de todo o meu coração. Eu já te perdoei. Você consegue imaginar isso daqui? Eu fiz essa devocional e eu não vou dizer que estragou meu dia porque abençoou, mas me estragou. Eu nunca fui torturado, amados, por causa do Evangelho. Eu tenho 2 braços, 2 pernas, tenho saúde. E alguém conseguiu ser igual a Jesus com uma intensidade radical. E é isso que o salmo que nós acabamos de ler e expor quer dizer. Jesus é o nosso desprezado por excelência. E o modo como ele agiu e reagiu é o modo como eu e você precisamos agir e reagir. Temos que ser misericordiosos, benignos e perdoando uns aos outros. Para nos assemelharmos então àquele a quem realmente estamos com os olhos fitos nas mãos. E o Senhor desta manhã está apontando as suas mãos para um parente seu que você precisa perdoar. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, o seu encarregado lá na firma, seu padrasto, sua sogra, seu cunhado, seu funcionário, seu colega de escola. Quando o crente se encontra em desprezo pelos homens, pode confiar sua vida a um Deus exaltado, que governa a sua história e que vai dizendo: vá. Como disse Jesus, vai e faz o mesmo. E faz o mesmo. Abaixa a cabeça, meu amado, minha amada.
Esta manhã, o Senhor nos trouxe aqui neste culto único. E o meu comece bem a semana, eu estou focado nesse espírito. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam vossos pedidos conhecidos diante de Deus em orações e súplicas com ações de graças. Eu quero lhe desafiar a fazer esse tempo de carnaval, esse período, como sendo um tempo de intercessão, de oração. Quão preciosas são as horas na presença do Senhor. E a ideia é você realmente criar espaço, criar tempo para orar aquele que habita nos céus e ao mesmo tempo está ao seu alcance por uma oração. E isso vai desembocar numa postura diferente em relação a um perdão que precisa ser liberado. Preste atenção. Meu adolescente, meu jovem, casal, senhor, senhora, Deus, eu confio em Ti. Tem misericórdia, Senhor. Esteja em oração, Senhor. Tem misericórdia.